paz do Senhor Jesus a todos, que o Espírito Santo os abençoe grandiosamente no nome do Senhor Jesus. Para você que não me conhece, eu sou o pastor Alessandro, sou pastor da Igreja Cristã Templo do Espírito Santo. Estamos ao vivo como vive o nosso Senhor, Salvador e Rei. Agora são 21 horas e 18 minutos. Eu falei que iria entrar ao vivo às 21 horas, mas eu não quis atrapalhar eu mesmo, né? Então, graças a Deus. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua família, uma boa noite, que você possa ouvir uma palavra e que você possa dormir em paz, abençoado. Eu tenho certeza que aonde chegar essa transmissão, eu creio que o poder de Deus, ele vai tocar na sua vida. Tá certo? Eu quero começar fazendo uma oração e ao final da palavra eu quero fazer uma outra oração pela sua vida. Tá certo? Eu gostaria de pedir a você que está nos ouvindo, está conectado, você que ainda não dormiu, eu gostaria que você compartilhasse para que chegasse a mais pessoas. Existem pessoas que elas estão precisando muito mais do que talvez algo que venha remediar essa situação. Elas estão precisando de uma palavra. Às vezes, tudo que a pessoa ela está precisando se resume a uma palavra. Uma vez, o Senhor, ele se admirou da fé de um homem. E aquilo foi tão impactante porque ele disse assim, ele disse assim: basta que mandes apenas uma palavra, e o meu servo ficará curado. Naquele momento, o Senhor Jesus, ele reconheceu a fé daquele homem. Bastava uma palavra, era só o que ele precisava. Era apenas uma palavra e pronto. Existem pessoas que têm essa fé. Existem pessoas que elas precisam apenas da palavra. Pessoas que elas escutam apenas a palavra do Senhor e aquilo já é o bastante. Elas se agarram àquela palavra e a história da vida dela muda completamente, porque a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Então, quando a pessoa ela ouve a palavra do Senhor, quando ela deixa entrar no coração dela essa fé, então é impossível que Deus não se manifeste. Amados irmãos e irmãs, que Deus abençoe a sua noite, que essa noite seja de bênção. Então,
Eu começo sempre fazendo uma oração e daqui a pouquinho, depois da oração, eu quero falar uma palavra abençoada para o seu coração. Você vai dormir ouvindo, guardando essa palavra, e eu tenho certeza que ela vai produzir frutos. Tá certo? Então, estamos ao vivo pela Rádio Ix e também pelo Facebook. Vamos falar com o Papai do Céu. Senhor nosso Deus, nosso eterno e querido Pai, em nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo, nós estamos aqui nessa noite para buscar a Tua face. Estamos aqui como um filho se dirige ao Pai, na certeza de que não será rejeitado. Nós temos essa certeza de que não haverá rejeição. Por quê? Porque o sacrifício do Senhor Jesus, ele nos garante esse acesso, essa certeza de que não haverá rejeição por causa do sangue que foi derramado. O sangue do Senhor Jesus, ele é precioso. Ele é precioso. E ele foi derramado por você. O sangue do Senhor Jesus foi derramado para que, ao você se dirigir ao Pai, não haja rejeição. É certo que serás aceito. É algo que é garantido pela palavra do Senhor. Aquele que vier a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. Aleluia. Pai, em nome de Jesus, eu peço que nesse instante, aonde quer que essa pessoa esteja, eu sei, ó Deus, que tem pessoas que não querem ouvir. Pessoas cujo coração é como ponta de diamante, como diz a tua palavra. Mas existem pessoas, meu Pai, que elas querem a tua palavra. Elas querem ouvir a tua palavra. Elas estão com sede. Elas anseiam pela tua palavra. E eu te peço em oração que nesse instante o teu Espírito Santo possa fazer romper todas as barreiras espirituais que são colocadas pelos inimigos. Que todas as barreiras espirituais sejam quebradas agora em nome de Jesus. Que toda barreira que houver nessa rádio, para que a mensagem não chegue a essa pessoa, que seja quebrada. Em nome de Jesus, que o Senhor possa enviar o teu anjo e quebrar, meu Pai, essa barreira. Pelo poder do nome do Senhor Jesus, seja quebrada essa barreira que impede essa pessoa de receber uma palavra de vida.
Pai querido e Pai amado, nós te louvamos, te adoramos, bendizemos o teu nome, Senhor. Tu és maravilhoso, tu és perfeito. Eu oro por essa pessoa que já está dormindo e o Senhor aos seus amados dá enquanto dorme. Eu oro por essa pessoa que já está repousando com a sua família. Que Deus te abençoe e te guarde poderosamente. Em nome de Jesus, meu Pai. Quando essa pessoa, ela se levantar amanhã, que o Senhor possa ir na frente. Faça com que, ó Pai, as coisas que estavam difíceis de serem resolvidas, que elas destravem, que elas sejam solucionadas. Eu declaro isso, eu ligo aqui na terra, em nome e para a glória do Senhor Jesus. E você que acredita, diga amém, diga graças a Deus, aleluia. Graças a Deus, aleluia. Amados irmãos e irmãs, nós estamos agora, são 21h30. Estamos ao vivo, como vive o nosso Senhor, Salvador e Rei. Estamos ao vivo pela Rádio Wix. Você que tem o aplicativo, o nosso aplicativo, você pode acessá-lo agora. Você que nos ouve pelo nosso portal www.radiowix.com, ou você que nos ouve pelo Facebook, estamos em transmissão de áudio também pelo Facebook. Uma boa noite para você católico, para você espírita, para você que é evangélico. Que Deus abençoe. Você que não tem religião, Deus abençoe. Que você possa ser bem-vindo nesse ambiente, e eu tenho certeza que Deus, Ele vai falar ao seu coração. Para você que não me conhece, eu vou falar de novo. Eu sou o pastor Alessandro, eu sou pastor da Igreja Cristã, Templo do Espírito Santo, e eu já estou com a minha Bíblia aqui aberta, e eu espero que você esteja com a sua Bíblia aí também. O Evangelho de Mateus, capítulo 6, a partir do verso 5, e o Senhor Jesus, os discípulos perguntaram para ele como se deveria orar. Você já pensou ser ensinado pelo próprio Senhor Jesus? Imagine o próprio Senhor Jesus poder ensinar a você, a mim, como orar. Que maravilha! É lindo, né? Eu amo as pregações do Senhor Jesus, porque é como se ele abrisse o capô e mostrasse como funciona o motor. A revelação do reino de Deus através da autoridade da palavra do Senhor Jesus. Então, ele, nessa passagem, ele
vai ensinar aos seus discípulos como orar. Que maravilha! Já pensou você ser ensinado pelo próprio Senhor Jesus? Às vezes a gente vai orar e não tem nem palavras. Eu não sei se já aconteceu isso com você. Mas às vezes a gente chega diante de Deus e a gente não sabe nem como pedir. A gente não sabe nem o que fazer. Existem situações que nos emudecem. Existem situações que nos deixa sem ação. Mas o nosso Senhor Jesus, Ele vai nos ensinar mais uma vez nessa noite, e eu tenho certeza que Ele vai falar ao seu coração. Tá certo? Então, o Evangelho de Mateus, capítulo 6. Evangelho de Mateus, capítulo 6, a partir do verso 5, Jesus diz assim, ó: E quando orares, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé, nas sinagogas e nos cantos das praças. Para quê? Para serem vistos dos homens. Então o Senhor Jesus já começa explicando para os discípulos que aquela forma que os fariseus faziam, eles faziam para serem vistos. Quer dizer, nada a ver uma pessoa entrar em oração a Deus para ser visto dos homens. Veja que o primeiro erro, o Senhor Jesus aponta que a oração é um particular. A oração é você e Deus. Então, os fariseus, eles gostavam de serem vistos orando. Olha só que coisa estranha, né? Mas era comum judeus orarem para serem vistos dos homens. E Jesus diz: em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Quer dizer, olha só que coisa. A pessoa que ora para ser visto pelos homens, ela até é recompensada. Mas a recompensa é só daqui da terra. Porque às vezes a pessoa diz assim: olha, fulano ora bonito. Olha a oração de fulano, como é linda aquela oração. E a pessoa se enche o peito. Ela já foi recompensada. Ela foi parabenizada. Mas aquela oração, ela não passou do teto. Ela não passou do teto. Então o Senhor Jesus, Ele ensina dizendo o seguinte: tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fecha a porta. Orarás ao teu Pai que está em secreto. O Pai está em secreto. E o teu Pai, que vê em secreto, te recompensará. Olha que bacana.
O Senhor Jesus, ele está ensinando uma oração em que a pessoa entra no quarto, fecha a porta, e ela fala ao Pai em secreto. E o Pai, uma característica do Pai é que ele é onisciente. E por ser onisciente, ele consegue ver, ouvir, até aquilo que está em secreto. Quer dizer, o Pai consegue ver o que está no nosso coração. Então, quando você faz aquela oração entre você e Deus, Ele vê, Ele ouve em secreto e Ele te recompensa. E Jesus prossegue no verso 7, e orando, não useis de vãs repetições, como gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o que tendes necessidade, antes mesmo que lhe o peçais. Então o Senhor Jesus, ele completa aqui essa parte falando sobre mais um erro que ele chama de vãs repetições, quer dizer, repetições que não valem nada. E ele disse que os gentios, eles faziam esse tipo de oração. Os gentios são povos que não são de Israel. E eles tinham esse costume de orar repetindo. Quer dizer, é um costume de um povo que não é povo de Deus ficar repetindo a oração. Olha que interessante, não é? A gente precisa pontuar isso. O Senhor Jesus disse que quem fica repetindo a mesma coisa era costume dos povos que não eram de Israel. Os estrangeiros, eles oravam aos seus deuses repetindo. E ele ainda completa, o Senhor Jesus disse, olha, eles presumem que pelo muito falar serão ouvidos. Então, esses povos que não eram de Israel, que tinham outros deuses, vários deuses, eles tinham esse costume e eles achavam que por ficar muito repetindo aquela palavra, eles seriam ouvidos. Pelo contrário, eles não seriam ouvidos por mais que passassem o dia inteiro repetindo algo. Interessante isso, né? No verso 9 ele prossegue dizendo, portanto, vós orareis assim. Olha só que lindo. O nosso Senhor Jesus, ele vai ensinar como orar. Olha que coisa linda. Portanto, vós orareis assim. Pai nosso,
que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco o vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Amados irmãos e irmãs, o nosso Senhor Jesus está nos ensinando a orar. Que maravilha isso! E ele começa dizendo que a gente tem que chamar Deus de Pai. Ele começa nos ensinando a chamar Deus de Pai. E para isso, isso para o judeu era algo fora do normal, porque o judeu naquela época não chamava nem o nome de Deus. É por isso que você vai ver Adonai, Elohim. Você vai ver vários nomes, El Shaddai. Você vai ver o judeu, ele chamando a Deus de Senhor, para não chamar o nome do Senhor em vão. Essa pronúncia do nome, o nome verdadeiro do Deus de Israel, essa pronúncia ela se perdeu, porque era passado oralmente de pessoa para pessoa. Mas isso foi permitido por Deus, porque a Bíblia diz que toda autoridade foi dada ao nome de Jesus. O Pai, ele conferiu ao Senhor Jesus essa autoridade. Então, ele começa ensinando a chamar Deus de Pai, e o judeu não entendia aquilo, porque havia uma distância, né? Havia uma distância muito grande, e o Senhor Jesus vai e traz para perto. O Senhor Jesus, ele traz para perto, chamando de Pai. E ele diz, olha, santificado seja o teu nome. Ele está ensinando que tem que haver uma santificação ao nome do Senhor. E no verso 10 ele diz, venha o teu reino. Porque o desejo de todo homem de Deus
toda mulher de Deus, é que o reino de Deus venha. E isso se refere a uma manifestação do Senhor nessa terra. Talvez se referindo ao milênio em que o nosso Senhor Jesus irá reinar por 1000 anos lá de Israel. A partir de Israel. Então, o desejo de todo homem de Deus, de toda mulher de Deus, é que venha logo, que isso aconteça logo, que o reino do Senhor se estabeleça. Nós desejamos o milênio. E ele completa o versículo dizendo: faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Interessante que o Senhor Jesus diz: faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu, porque o Senhor Jesus, ele veio do céu e ele sabe como é o funcionamento do céu. E uma vez saindo uma ordem, essa ordem ela é cumprida, ela é executada à risca. Quando um anjo recebe uma ordem no céu, imediatamente ele sai para executar. Não importa o que seja, eles saem para executar. Lá no céu é assim. O último que tentou não obedecer uma ordem no céu se deu mal e caiu. E todo aquele que rejeita essa ordem de ser feito à vontade do Pai, essa pessoa, com certeza, ela vai cair como aconteceu com Satanás. Então, o Senhor Jesus disse: olha, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Quando a pessoa ela compreende que aqui na terra ela precisa fazer a vontade do Pai, igual como é lá no céu. Lá no céu é sim, Senhor. Sim, Senhor. Sim, meu Senhor. Acabou, vai lá e faz. O que tem acontecido? Uma boa parte das pessoas, elas não compreendem que fazer a vontade de Deus, como é lá no céu, não é uma opção. Não é se quiser. Não é se quiser. Para as coisas espirituais elas funcionarem, elas precisam estar ajustadas, organizadas, baseadas na vontade de Deus. Então, ao contrário de fazer a vontade do Pai como é feita no céu, uma boa parte das pessoas elas estão fazendo a sua vontade. E aí está
o grande empecilho para que essa oração ela chegue até Deus. Como que a minha oração vai chegar até Deus se eu não faço a vontade dele? Você está compreendendo isso? É necessário que a pessoa ela queira e faça a vontade de Deus. Então, o que está acontecendo? E a verdade é que Deus, Ele permitiu essa situação no mundo inteiro. Ele permitiu. E o que aconteceu? Existem pessoas que elas, nesse problema sanitário que teve no mundo, existem pessoas que elas pararam de fazer a vontade do Pai. E elas passaram a fazer a própria vontade. Porque se você não faz a vontade de Deus, então você vai fazer a vontade de quem? Se você não faz a vontade de Deus, então você vai fazer a vontade de outra pessoa. E a partir do momento que você começa a fazer a sua vontade, você quebra a comunhão. Entenda isso. Então, no meio desse problema que houve no mundo, existem pessoas que elas pararam de fazer a vontade do Pai. E elas estão fazendo a sua vontade. Então tinha gente que parou de fumar, voltou a fumar, parou de beber, voltou a beber, parou de fazer coisas erradas, que se descobrir você está perdido. E eu vou dizer para você que não tem como esconder. Você já viu o ratinho? O ratinho, ele sente o cheiro do queijo. Aí ele vai faceiro, é ou não é? E aí ele cheira, primeiro ele cheira, é ou não é? E ele vê aquele queijão. E aí ele dá uma cheiradinha. É ou não é? E tal. E a ratoeira, rapaz. A ratoeira, ela tem um jeito que às vezes balança ela, mexe ela não desarma. Ela não desarma. Às vezes o rato vai lá, dá uma mordida e a ratoeira não desarma. Você já teve ratoeira? Tem ratoeira que ela fica lá, rapaz, e ela não desarma. E aí o rato, no seu instinto, né? Parece que ele diz assim, rapaz, esse negócio está muito fácil. Tem um ditado, né, que diz que quando a esmola é demais, né? O cego desconfia, né? E aí o rato volta, ele sai, ele dá uma mordida tal e vai embora. Só que ele pensa, bom,
Eu mordi uma vez e deu certo. Você está entendendo que existem pessoas que, durante esse pandemônio, elas começaram a fazer a sua vontade. Pararam de fazer a vontade de Deus e começaram a fazer a sua vontade. E elas abocanharam o queijo e a ratoeira não desarmou. A pessoa está fazendo coisa errada. Você pensa que Deus não está vendo, hein? Você pensa que a sua esposa não está vendo. Você diz assim, minha esposa não está vendo. Só que o rato vai querer mais queijo. Quando querer mais queijo, quando quiser mais queijo, não pode assassinar o português, né? Senão, quando a pessoa quiser mais queijo, aí é o problema. E na hora que não está esperando, quando for abocanhar o queijo, o aço, ele vem. Mas ele vem e tá! E ali não tem saída. E existem pessoas que elas pararam de fazer a vontade de Deus, estão fazendo a sua vontade. E se você, talvez, está ouvindo agora, ou vai me assistir, vai me ouvir depois, talvez você está fazendo a sua vontade, e você pensa que ninguém está vendo. Mas quando você menos esperar, a ratoeira vai desarmar. E vai ficar numa situação que não tem como sair. Você já viu como o ratinho, quando a ratoeira desarma no meio dele assim, ó. Geralmente, dependendo do tamanho do sujeito, às vezes pega na cabeça, no pescoço. Às vezes quando é menorzinho, né, aí pega no meio, né? Mas quando é maior, um gabiru grandão, aí pega no pescoço assim, ó. E aperta ele de uma forma carinhosa. De uma forma que não tem como ele escapar. E eu digo para você que está fazendo a sua própria vontade e você acha que ninguém está vendo. E a pessoa, quando está fazendo a vontade dela, ao invés da vontade de Deus, a pessoa às vezes olha para um lado e para o outro, para ver se tem alguém vendo, mas ela nunca olha para cima. Ela nunca olha para cima. Então, o que tem acontecido é que uma boa parte das pessoas, elas pararam de fazer a vontade de Deus e estão fazendo a sua própria vontade. E isso tem um custo, tem um preço. O Senhor Jesus, ele disse, olha, é para fazer a tua vontade, meu Deus. Como é lá no céu, que manda quem pode, obedece quem tem juízo. Tem que ser igual lá no céu. E ele prossegue falando sobre o pedido
do pão. Pedir o pão. Então, não é errado pedir o sustento. Não é errado. O Senhor Jesus ensina que na nossa oração nós podemos pedir o sustento, o pão de cada dia. E a questão de perdoar e ser perdoado. Perdoar e ser perdoado. Há necessidade de perdoar para ser perdoado. Então, se não perdoa, como ele completou aqui, né? Se não perdoar, diz os homens, tampouco o Pai vos perdoará as vossas ofensas. Então, o perdão tem que ser indo e vindo, né? Para que a coisa funcione. E no verso 12 ele fala sobre pedir para não deixar cair. Pedir a Deus constantemente para não cair em tentação e pedir livramento. Dizer, livra-nos do mal. Livrai-nos do mal. O Senhor Jesus, ele ensinou naquele dia. Os discípulos acho que ficaram muito satisfeitos, porque o Senhor Jesus ensinou como não fazer, não é? No início ele ensina como não fazer, e depois ele ensina como fazer. Então, quando você for falar com o Pai, é bom que você esteja só. Eu falo assim, só. É por isso que a gente tem a igreja onde você não será interrompido. Então o Senhor Jesus, ele fala sobre essa oração que você não é interrompido. Por isso que ele fala sobre fechar a porta. É algo entre você e o Pai. E isso você consegue na sua casa, mas você consegue na igreja. Porque ali é você e Deus. Sem interrupções. Então, amado irmão e irmã, é muita coisa, né? É muito conteúdo, é muita coisa, mas dá para a gente entender que o Senhor está nos dando uma lista, é o checklist, né? Do que nós não podemos fazer e das coisas que nós devemos fazer. Essa foi a orientação do nosso Senhor Jesus, e eu espero que o Espírito Santo ele possa falar ao seu coração. Deus é o seu Pai. Nós precisamos nos achegar a Ele dessa forma, acreditando no sangue de Jesus, que nos dará esse acesso. E com certeza seremos ouvidos e não desprezados. Essa é a palavra dessa noite para o nosso coração, uma palavra surpresa, né?
um ao vivo surpresa aqui, mas quando Deus fala, a gente precisa compartilhar. Eu quero fazer uma oração por você nessa noite e eu tenho certeza que vai ser bênção. Senhor nosso Deus, nosso eterno e querido Pai, em nome do Senhor Jesus, eu sei que tem pessoas que já estão repousando, descansando, e que Deus abençoe o seu descanso, que seja uma noite de paz. Mas nós estamos aqui malhando trigo no lagar. Pai nosso que estás nos céus, Pai nosso, Santo, 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 Tu és o nosso Pai, e eu te louvo por todos esses anos. O Senhor nunca falhou. Mesmo quando nós estávamos sem saída, o Senhor nunca nos desamparou. Pai nosso, que estais no céu, mas também está aqui. A Bíblia diz que o Senhor habita no alto e santo lugar, mas também habita com o abatido, com o contrito. Eu creio que o Senhor está aqui, que o Senhor está aí onde essa pessoa está. E eu quero te louvar. Eu quero te agradecer por tudo que o Senhor tem feito. Eu quero te agradecer, ó Deus. Bendito seja o teu nome. A nossa esperança está em Ti. A nossa esperança, a nossa expectativa está em Ti, ó Pai. Bendito seja o Deus de Israel, que por todos esses anos tem nos ajudado, que nos estende a mão para levantar, que tem nos perdoado, que tem derramado o seu perdão, a sua graça, a sua misericórdia. Obrigado, Senhor. Obrigado por mais um ensinamento. E talvez essa pessoa, eu oro por essa pessoa, que ela um dia entregou a sua vida para o Senhor, ela se lançou para o Senhor, mas depois desse distanciamento social, ela se distanciou do Senhor. E isso resultou em deixar de fazer a vontade do Pai. E essa pessoa, ela está fazendo a sua própria vontade. E isso tem um custo muito alto.
Isso tem um custo. Isso custa caro. Porque a maior riqueza de um homem não consiste nos bens que ele possui. A verdadeira riqueza do homem está na sua fé. Está na sua comunhão com Deus, que vence todas as barreiras. Pai, eu oro por essa pessoa, que ela parou de fazer a tua vontade e ela voltou às práticas do mundo. E o semblante mostra. Os olhos da pessoa, eles são lâmpada. Jesus disse que os olhos são a lâmpada do corpo. Então, a lamparina, ela precisava de azeite, senão ela ia apagando. E às vezes dá para ver no olhar da pessoa que aquela pessoa está apagando. Talvez você diga: eu estou apagando, porque eu deixei de fazer a vontade de Deus. O afastamento social virou afastamento espiritual. E você está se apagando. É por isso que você não tem vontade de mais nada. Eu oro por você para que o Espírito Santo te dê forças para você levantar. Que o Espírito Santo te fortaleça, te desperte e você consiga levantar. Porque nós estamos nos encaminhando para o fim dos tempos e essa é uma hora ruim para cair. Essa é uma hora ruim para estar mal espiritualmente. Toda hora é ruim cair, mas agora muito mais, porque se aproxima o dia do Senhor. Eu oro para que o Espírito Santo possa tocar na sua vida, restaurar a sua vida espiritual. Eu declaro isso em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E você que crê, diga amém, diga graças a Deus. Aleluia. Graças a Deus, meu irmão, minha irmã. Olha, eu estou encerrando a minha transmissão, mas a Rádio Ix, ela funciona 24 horas no ar. Então, a gente termina aqui, mas a transmissão, ela não para. Eu quero agradecer você que nos acompanhou e você que vai ouvir depois. Que Deus abençoe essa noite. Um forte abraço. Até domingo. Nesse domingo, nós iremos falar sobre o tempo. Muito forte, mais uma revelação de Deus. Você que é daqui de Patos de Minas, nós estaremos ali prontos. Às 8 horas da manhã, culto presencial. Rua Mata dos Fernandes, 959. O bairro é Vila Garcia. E a transmissão pelo YouTube, você
que não pode, tem comorbidades, ou é de grupo de risco, né? Apesar que a cidade agora já está na onda verde, né? Você tem que ligar o sinal verde aí também na sua fé. Então, nós transmitiremos às 19h30, retransmissão, tá certo? Mas o culto presencial será às 8 horas da manhã e vai ser bênção em nome do Senhor Jesus. Que Deus abençoe você, um forte abraço, tchau, tchau.